Pessoal, tá vendo esse Camaro aqui? Em um mês trabalhando pela internet eu consegui o valor dele. Dá uma olhada aí. Quer aprender como que eu fiz isso? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te contar o meu segredo. E falando em vendas, olha só os resultados do meu dia de hoje. E olha que o dia ainda tá começando. Tá bom assim? Pra começar o dia? Cara, olha só isso, há 2 meses atrás eu mal sabia mexer no Facebook, olha só meus resultados, mais de 7 mil reais em vendas trabalhando em casa pela internet, tudo isso eu aprendi com o João Pedro. Você também pode fazer isso, quer saber como? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar. Se tivesse o Gerson, a identificação com o torcedor acontece. Mas à medida em que você fala, eu vejo outra coisa. Porque aí a gente pensa diferente sobre o que é seleção. Seleção é continuidade, não é momento. Mas você precisa ter o olho arregalado para achar o cara do momento. Vamos fazer uma pausa nessa questão que você quer levantar, da continuidade e o momento? Não, Porque o Guido está ao vivo conosco e eu quero dar um pitaco nisso aí também. E ó, as casinhas que o Casão falou, eu visualizei aqui. Pela esquerda, Everton e Bruno Henrique. Centroavantes. Firmino, que o Tite quer fazer um centroavante armador, e Gabriel. Na direita, Gabriel Jesus e Richarlison. E Everton Ribeiro, que ele pode jogar 24 jogadores, que pode jogar pelo meio. Na casinha ali do meia, atrás do centroavante, Neymar e Coutinho, pensando nas casinhas, né? O Guido Nunes está na sede da CBF. Fala, Guido, bem-vindo à Seleção, meu caro. O que você destaca aí pra gente da entrevista do Tite? O que teve de notícia dela? Bem-vindo, meu caro. Tudo bem, Rizek? Um abraço para você, para todo mundo aí, pro Cereto, PVC, Casão, todo mundo ligado no Seleção. O papo tá bom, tava legal de ouvir daqui, né? Porque a repercussão que vocês fazem, a gente também faz aqui, né? Conversando com os nossos colegas jornalistas sobre essa lista. E eu acho que o grande destaque, de fato, e aí nas perguntas aqui ao técnico Tite, foram com certeza essa questão do número de jogadores do Flamengo, né? E a sensação que eu fiquei é de que, especificamente nesta convocação, né? Que é para as eliminatórias, para o início aí da campanha do Brasil aí, né, com o objetivo de conquistar essa vaga na Copa do Mundo de 2022. É uma data FIFA, o Tite não me pareceu desconfortável, né, com esse número de atletas, com os 3 jogadores do Flamengo convocados, o Everton Ribeiro, o Bruno Henrique e também o Gabriel Barbosa, o Gabigol. É claro que outros nomes, né, aqui também a gente, no nosso papo aqui, a gente colocava o Gerson, como vocês estavam falando aí, né, tem essa questão que o Juninho também falou, que não foi direcionado ao Gerson, mas a sensação que fica é que de fato é uma punição a não convocação dele para nenhuma das duas listas. E também o Rodrigo Caio. A gente lembra que a CBF consultou o Flamengo sobre a situação física do Rodrigo Caio, que se recupera de lesão, como também consultou a situação do Bruno Henrique, né, antes já dessa possibilidade, já pensando nessa convocação para o início das eliminatórias. Então o Tite, pelo que eu pude perceber aqui, quando fala dessa convocação específica, por ser data FIFA, diz, olha, eu sou o técnico da seleção brasileira, eu vou convocar quem eu considero ser o melhor para a seleção, e nesse momento ele achou que os 3 eram os melhores. E a todo momento que ele foi perguntado, mas e na Copa América, que já não vai ser data FIFA, o Campeonato Brasileiro não para. E aí ele sempre disse a mesma coisa, vamos esperar chegar a Copa América, e aí a gente conversa sobre isso, querendo, e aí já não entrar muito nesse mérito, nessa questão mesmo dos jogadores do Flamengo. Um outro destaque também que a gente pode trazer, o Rizek, dessa convocação, até o nosso colega aqui da Globo, Victor Pozella, ele levantou pra gente, é que a gente começa agora uma caminhada para a Copa do Mundo de 2022. E 9 jogadores são remanescentes da Copa do Mundo da Rússia em 2018, né? Que são eles o goleiro Ederson, o lateral Danilo, Marquinhos e Thiago, zagueiros, o Casimiro, meio-campo Felipe Coutinho, além do Firmino, Gabriel Jesus e também o Neymar Júnior. E aí a gente nessa renovação, que até o PVC falava, né, sobre reformular essa era Tite, a gente tem podia dizer que é uma queda de braço ali, mas não tão forte assim, porque, é claro, o Tite sempre vai vencer quando ele quiser, mas a gente tem 6 jogadores que têm idade olímpica, né, que poderiam estar na lista do Jardine, que estão na lista, que apareceram na lista do Tite. São eles o Ivan, o Renan Lodge, o Gabriel Jesus, o Éder Militão, o Bruno Guimarães e o Richarlison. E aí até o Tite foi perguntado sobre isso aqui na entrevista coletiva, né, sobre essa questão do Bruno Guimarães especificamente, né, que foi um grande destaque no pré-olímpico, tá jogando muito bem
no Lyon, se teve essa disputa, né? O Tite até brincou, falando assim, olha, não teve, se tivesse eu não falaria para vocês, mas é claro que o peso dele é muito maior. Mas se a gente olhar também a lista olímpica, a gente vê que o Vinícius Júnior foi para a lista do Jardim, o próprio Lucas Paquetá, que estava cotado para aparecer nessa lista aqui do Tite, né? Que vinha sendo chamado também para a principal, aparece na seleção olímpica. Então há uma mescla, a gente consegue perceber, né, que a comissão técnica da seleção brasileira, e aí contando as duas, a principal e também a seleção olímpica, né, fazendo essa espécie de troca, né? Olha, eu vou trazer agora o Ivan, por exemplo, o goleiro da Ponte Preta, porque o Alisson está com uma lesão muscular, né? E por causa disso acabou não aparecendo na lista. Então a gente percebe que há uma conversa, eles cedem um pouquinho para cá, quando é mais importante observar um jogador. E assim eu acho que vai nessa sequência aí de eliminatórias e também na preparação para os Jogos de Tóquio 2020. Rizek. Só para te ajudar, Guido, assim, são 9, mas tem o Daniel Alves, que não foi para a Copa por causa da lesão, e tem o Alisson, que não está nessa lista por causa da lesão. Então, na prática, são 11, né, do trabalho anterior. O Tite não é que não tenha renovado, o Tite renovou 53% das convocações. Ele convocou 64 jogadores depois da Copa, 34 não fizeram parte do trabalho anterior, do trabalho anterior do Tite, até a Copa do Mundo. Dos 34, 3 só tinham sido chamados por outros jogadores, por outros técnicos, como o Everton Ribeiro, que foi chamado pelo Dunga. Mas da seleção de 2018, para continuar no raciocínio do Guido, saíram do time, o Miranda, o Marcelo, o Paulinho e o Renato Augusto. Então, 7 titulares que foram para a Copa na condição de escolhas do Tite. E o Fagner, continuam. Que jogou a Copa, acabou jogando a Copa, tá fora. Só tem uma coisa nesse pensamento tudo. Ele fez 50 e quantos por cento da... 53% de renovação nas convocações. Mas no time que entra em campo, ele continua conservador e mantendo os mesmos, a grande base da seleção de 2018, que não funcionou. É isso que eu estou dizendo. Alisson, Daniel Alves, Thiago Silva, Marquinhos, Casimiro, Coutinho, Gabriel Jesus e Neymar. Mas o Firmino e o sim, não, que brigavam ali para jogar. Tem renovações, como o Arthur entrou no time. Mas a minha opinião é que a renovação é muito pequena em relação ao péssimo futebol que o time apresentou. Mas será, Casão, que não tem que melhorar o time? E melhorar o time não precisa passar por mudar tanto os jogadores? Eu concordo. Porque, por exemplo, como é que você vai deixar de fora o Casemiro nesse momento? O problema é o seguinte, a visão que eu tenho é assim, eu concordo com você, nem sempre há necessidade de você reformular mexendo no time que joga, nem sempre. Nos jogadores, Nos jogadores, no time, nos 11 ele que está jogando, nem sempre. Só que essa seleção foi muito mal na Copa do Mundo. Voltou jogando muito mal. Não podemos esquecer que depois da Copa do Mundo teve os amistosos, que a seleção foi muito mal, muito mal. Depois você começa o ano com uma Copa América que os primeiros jogos foram muito, muito ruins, Venezuela e Bolívia. Quanto à Venezuela, a seleção foi vaiada lá em Salvador, né? E depois meteu uma goleada no Peru, Paraguai empacou, foi para os pênaltis, ganhou bem da Argentina, foi para a final e ganhou. Depois disso, foi muito mal a seleção brasileira. Então, sendo dessa maneira, na minha visão, é muito tempo que a base da seleção principal titular do Tite joga mal. É muito tempo. Em cima do Guido? Tá. Guido, obrigado, meu velho. Grande abraço para você. Até a próxima, hein? Rizek. Diga. Não, deixa eu só trazer um bastidor aqui dessa convocação, né? Porque a gente conversava antes sobre essas possibilidades, né? Como a gente sempre conversa em qualquer convocação, né? Quem vem, quem não vem. E o Twitter oficial do Liverpool acabou divulgando 15 minutos antes do início da coletiva que o Alisson estava com uma lesão muscular. Então a gente já soube ali que o Alisson de fato estaria fora, né? Ele era naturalmente, né, hoje considerado o melhor goleiro do mundo, cotado para estar, para continuar, né, nessa sequência com o Tite. E a outra situação foi que a gente também falava, né? Será que o Tite vai convocar mais de um jogador do Flamengo? E aí a Federação de Futebol do Rio divulgou também no seu Twitter a antecipação do jogo do Flamengo contra o Bangu pela 4ª rodada da Taça Rio, que seria no dia 23, numa segunda-feira, para o dia 22, um domingo. E aí também a gente aqui, antes de começar a coletiva, falando, bom, a Ferg aí, o Liverpool já, de certa forma, furando um pouquinho, né, a lista do Tite, porque com isso os jogadores do Flamengo, né, o trio Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol, não perdem esse jogo contra o Bangu. E aí perderiam
teriam somente a 5ª rodada, a última rodada da Taça Rio contra o Boa Vista, que aí será entre o dia 31 de março ou o dia 1º de abril, ainda esperando a confirmação da federação. Era só isso, Rizek. Valeu, grande abraço. Valeu, Guido. Olha, perder jogo do Carioca, sinceramente, é o de menos. Quero ver quando for a Copa América, de campeonato. Hoje, reitero, o Flamengo teria a ausência dos seus 4 jogadores da frente. Aliás, tem gente aqui no Twitter fazendo um comentário interessante sobre isso. Quem aqui é o Murilo Marinho. Ele está dizendo o seguinte, não é o Murilo Marinho, não. Rapaz, sim, é o Eduardo Paiva. Aliás, um abraço ao Eduardo, ao Murilo, ao Bruno, a todos que estão na hashtag Seleção Sport TV. Ele diz o seguinte, se a seleção fosse replicar o jeito Flamengo de jogar... esse é o gancho que eu quero. Poderia ter no lugar do Arrascaeta o Neymar e o resto todo mundo está convocado. É isso. Lá na frente. Esse é o gancho que eu quero. Porque é o seguinte, é como eu disse mais uma informação. Sim. O Felipe Luiz, eu conversei com o Tite em novembro. Pois é. O Felipe Luiz, em novembro, era o titular do Tite. Isso quem me disse foi o próprio técnico. Ele perdeu espaço. Para o Renan Lodge, que está jogando muita bola. E para o Alexandre, porque se o cara era o titular e hoje não está nem convocado, desceu 2 casinhas. Mas acho que passa um pouco por transformação, porque ele falou hoje, uma transformação no jeito de jogar, e aí eu vou chegar onde eu quero. O Tite falou hoje do Renan Lodge, dizendo que com o Renan Lodge ele consegue dar amplitude pela esquerda, consegue atacar pela esquerda, ou seja, um lateral mais ponteiro do que seria o Felipe Luiz, um lateral mais de construção, como é o Daniel Alves na lateral direita. E aí permite, por exemplo, que venha mais por dentro. Permite com que o cara que joga ali pela esquerda ou que o meio de campo que joga ali atrás seja o Felipe Coutinho, o Neymar, o Everton Ribeiro, faça a associação com o lateral esquerdo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, acho que houve um avanço na convocação, com a convocação dos 3 jogadores do Flamengo, e o que não foi perguntado hoje para o Tite, e eu gostaria de ter perguntado, por que o Flamengo não pode servir como inspiração à seleção brasileira? Quando o Casa fala de uma maneira estática de jogar, de um jogo mais posicional, como diz o PVC, isso foi escolha do Tite. Nas eliminatórias deu certo, e na Copa do Mundo. O Tite está tentando se reinventar um jeito da seleção jogar, passando pelo sistema, né? Porque talvez mude o sistema. Já mudou algumas vezes. Mas eu gostaria que mudasse o modelo de jogo. E aí, o Flamengo hoje é referência para esse modelo de jogo. Mas aí entra um conflito de convicção, né? O Tite tem convicção, a convicção do futebol antes de aparecer o Flamengo, antes de aparecer São Paulo, antes de aparecer o Grêmio. Ele foi campeão da Libertadores com o Corinthians, ele foi campeão mundial com o Corinthians, com uma convicção de jogo que funcionou e que vinha funcionando até o ano passado. Todos os clubes jogavam mais ou menos na convicção que também o Tite tinha. A Bélgica mudou o jeito de jogar? A Bélgica mudou o jeito mas eu tô antes do São Paulo. Eu estou falando da convicção Jesus. do Tite. Ele foi campeão assim, inclusive. Foi campeão assim. Então, aí entra. O Flamengo aparece jogando de um jeito que encantou os brasileiros, a América do Sul, e chamou a atenção do mundo. Isso é difícil. De tempos em tempos, acontece um time, né, da América do Sul que joga um futebol que chama a atenção lá da Europa. O Flamengo fez isso. O Sampaoli, com um elenco muito limitado, ele fez o Santos jogar em segundo lugar do campeonato, com muita movimentação, muita velocidade, muita pressão. O Grêmio do Renato já é assim um tempo. E o Atlético Paranaense, do Thiago Nunes, também fez isso. Depois do que aconteceu ano passado, automaticamente os treinadores, ou a escolha dos clubes para treinadores era dessa maneira do Gabriel Jesus. Todo mundo procurou. Pessoal, eu tô aqui em Miami e dá uma olhada nas comissões que eu recebi hoje, enquanto eu tô aqui aproveitando meu dia, fazendo um passeio de lancha. É o dia inteiro caindo essas comissões na minha conta, faça chuva ou faça sol. Quer saber como que eu faço isso? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar.